Olá, pessoal estudioso. Mais uma vez estamos aqui resolvendo exercícios agora de espelhos planos. Vamos lá para mais uma série, começando aqui com um exercício que caiu na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a gloriosa UERJ. A figura mostra, visto de cima, um carro que se desloca em linha reta com o espelho retrovisor plano externo perpendicular à direção do seu movimento. Está aqui o espelho retrovisor. Não é bem assim que a gente costuma usar, né? Mas no exercício ele está assim, perpendicular à direção do movimento. O motorista gira o espelho até que os raios incidentes na direção do movimento do carro formem um ângulo de 30 graus com os raios refletidos pelo espelho, como mostra a figura. De quantos graus o motorista girou o espelho? Olha, inicialmente o espelho está aqui, perpendicular à direção do movimento. Está aqui o movimento. E vejo que o raio de luz incide perpendicularmente ao espelho, de modo que se a incidência é normal, ou seja, perpendicular ao espelho, não é? O raio de luz volta sobre ele mesmo, se reflete sobre ele mesmo. Isso equivale a dizer que o ângulo de incidência sendo zero, o ângulo de reflexão também vai ser zero. O raio de luz volta sobre ele mesmo. O exercício diz que o motorista inclinou o espelho, dá para ver aqui, né? Ele girou o espelho num certo ângulo, esse ângulo aqui, ó, de modo que o raio refletido, que antes voltava sobre ele mesmo, sobre o raio incidente, agora tomou essa direção, formando 30 graus com o raio incidente. E a pergunta que ele faz é de quanto o motorista girou o espelho retrovisor. Nós vimos no nosso resumo que quando um espelho gira θ, o raio refletido gira 2 θ. Nesse caso aqui, se o raio refletido girou 30 graus, é porque o espelho, então, girou metade disso, tá certo? Ou seja, 15 graus. Se o espelho gira 15, o raio gira 30. O raio gira sempre o dobro do que o espelho girou, tá bom? Isso nós vimos em rotação de espelhos planos. Então a resposta seria 15 graus. Essa resposta aqui, tá certo? 15 graus. É um exercício fácil, na verdade, né? É fácil para quem? Para quem assistiu às aulas, para quem memorizou aquilo que foi dito. É um exercício que não exige nenhuma conta, nenhuma fórmula, nada, exceto atenção às aulas. Bom, eu tenho um exercício agora, que não é de vestibular, né? Mas não importa, ele é legal também. O objeto se encontra a 1 metro de um espelho plano, colocado verticalmente sobre o solo. Em dado momento, o espelho é transladado, afastando-se 2 metros do objeto, levando para isso o tempo de 1 segundo. Encontre a velocidade média com que a imagem se afastou do objeto. Muito bem, vamos lá. O espelho se afasta 2 metros do objeto. Então a imagem se afasta 4 metros. Vocês devem se lembrar da aula em que a gente viu que se o espelho se afasta D do objeto, a imagem se afasta 2D dele. Esse é o assunto de translação de espelhos planos. Então a imagem, nesse tempo de 1 segundo, se afastou 4 metros do objeto. O espelho se afastou 2, a imagem se afastou 4, nesse tempo de 1 segundo. Bom, então a velocidade da imagem em relação ao objeto seria essa, 4 metros sobre 1 segundo. Que resulta numa velocidade de 4 metros por segundo. Então, o espelho, embora se afaste a uma velocidade de 2 metros por segundo, a imagem se afasta a uma velocidade do dobro, 4 metros por segundo. Nós temos aqui um exercício daqueles com espelhos formando entre si um certo ângulo, no caso 90 graus, e um objeto colocado entre eles. E aqui um observador, não é? E nós sabemos que são múltiplas as imagens formadas. Vamos lá. 2 espelhos formam entre si 90 graus. Entre eles há um objeto pontiforme e um observador. Está aqui o observador. Esquematize os raios de luz incidentes e refletidos que permite que o observador enxergue as 3 imagens produzidas. Nós vimos durante as aulas que realmente são múltiplas as imagens. E nós vimos uma fórmula que me permite calcular o número de imagens. Só que aqui a questão é outra. Eu não quero calcular o número de imagens. Eu já sei que são 3. É fácil, inclusive, encontrar usando aquela fórmula. Aqui não. Aqui é uma questão mais física.
Eu quero que se encontre os raios de luz incidentes e refletidos que me permitem encontrar essas imagens, justificar fisicamente essas imagens. Vamos lá, um exercício bem legal esse. Vamos então ver como é que são esses raios incidentes e refletidos. Eu tenho aqui os espelhos e o objeto, tá legal? Bom, nós já sabemos que são três as imagens, né? Formadas nesse caso. Uma delas é essa, que é a imagem desse objeto criada por esse espelho, tá bom? Eu tenho uma segunda imagem, que é essa aqui, criada por esse espelho. Essa imagem tem uma certa distância desse espelho, que é exatamente igual a essa distância do objeto ao espelho. O mesmo acontece aqui. A distância do objeto a esse segundo espelho é igual à distância dessa imagem a esse espelho. E tem uma terceira imagem, né? Que imagem é essa? Se você colocar dois espelhos formando 90 graus, você vai ver que um espelho forma a imagem do outro. É como se esse espelho continuasse aqui dentro, visto por esse espelho. E esse segundo espelho também continuasse aqui dentro, visto por esse espelho. Tá? E essa terceira imagem teria coincidência de duas outras imagens formadas por esses dois espelhos, vamos chamar assim, né? Que existem aqui dentro. Não é bem isso, né? Mas é como se os espelhos continuassem aqui dentro. Mas nós vamos ver a realidade física disso através dos raios incidentes e refletidos. Se você fechar um pouco esses dois espelhos, você vai perceber que essa imagem aqui, na verdade, ela se decompõe em duas. Porque aqui é uma coincidência de duas imagens, formada pelos dois espelhos. Mas vamos ver como elas se formam, né? Isso é que é legal. Vamos lá. Vamos ver a primeira imagem delas, dessas três. Está aqui o observador e ele enxerga essa imagem. Se ele enxerga essa imagem, é porque de algum modo ele recebe luz que vem de lá. Ele recebe um raio de luz que vem de lá. Mas na verdade não vem de lá. Não é? O cérebro dele que interpreta como vindo de lá. De onde vem essa luz? Vem do objeto. Então pronto. Essa imagem está explicada. A luz desse objeto bate no espelho, obedece à lei da reflexão, atinge o olho do observador e o cérebro dele interpreta como a luz vindo daqui e ele enxerga a imagem. Vamos tentar entender essa imagem aqui. O observador a enxerga. Se ele enxerga, ele recebe luz que vem de lá. Mas ela vem de lá? Não, ela vem do objeto. A luz bate no espelho, obedece à lei da reflexão e atinge os olhos do observador. E o cérebro do observador interpreta como se ela viesse daqui. E ele enxerga essa imagem. Bom, até aí é aquilo que a gente tinha visto. Agora, essa imagem aqui é uma reflexão dupla, tá? E nós podemos usar tanto um espelho como o outro. Como eu disse, há uma coincidência de duas imagens. Vamos ver uma das causas dessa imagem. Quer ver? Ó? Se esse observador enxerga a imagem através desse espelho, é porque ele recebe luz que vem de lá. Mas será que a luz vem de lá? Será que vem de lá? É como se essa imagem fosse imagem daquela imagem formada por essa continuação do espelho. Vamos ver, ó. Será que vem de lá? Na verdade, ó, a luz vem do objeto, bate nesse espelho, bate nesse outro espelho e vai até os olhos do observador. É uma dupla reflexão. Tá vendo? O observador vê a imagem, recebe luz de lá, mas na verdade é uma luz que bateu no espelho, vindo do outro espelho e vindo primeiramente do observador. É uma coisa interessante, né? É por isso que ele vê essa terceira imagem. Muito legal isso, né? Essa é a realidade física daquela fórmula que a gente vê, que simplesmente nos permite calcular o número de imagens, tá bom? Mas a gente não pode esquecer que é isso aqui que acontece, não é? Fisicamente falando. Para encerrar a aula de hoje, eu quero mostrar para vocês uma foto que eu mesmo tirei, que eu fiquei de boca aberta quando cheguei nesse lugar. É uma mina de pedra abandonada e que tem um lago. Eu fiquei assim, quando eu vi isso, eu não acreditei, eu não sabia bem o que era. Mas é um lago que se formou e tem as rochas que sobraram. E a imagem refletida na água era tal que eu não sabia onde começava a imagem, onde terminavam as rochas. A impressão que dava é que as rochas foram rebatidas para baixo, tal qualidade da imagem. Uma coisa lindíssima, isso a gente encontra na natureza, vocês mesmo em viagens por aí podem encontrar coisas assim lindíssimas, né? Como essa, reflexos na água
que chegam assim a nos confundir. Será que isso é um reflexo ou alguém tombou o que estava em cima para baixo e replicou o que estava em cima, né? Se vocês já encontraram situações como essa, mandem para nós. Escrevam aí nos comentários. Olha, eu já vi um reflexo tão bonito como esse. Eu já viajei para uma fazenda e fotografei com meu celular uma coisa tão bonita como essa, ou até mais bonita. Mande para a gente, coloque aqui nos comentários. Valeu? São reflexos, não é? São espelhos naturais. É aí que a física acontece, é aí que a gente encontra a ciência nas nossas vidas, no cotidiano. Legal? Um abraço. Tchau, tchau.